Então, gente, dando continuidade, né, à nossa aula, eu trouxe esse mapa aqui. Esse mapa aqui é justamente a respeito do período da República Romana, né? Vocês veem que até o período da monarquia eles ocupavam apenas uma pequena região da Península Itálica, né? Só que com o período da República eles passaram por um processo expansivo, né? Dominação dos povos vizinhos, até tomar praticamente até tomar, perdão, praticamente toda a Península Itálica. Então, vou retornar aqui um pouco para a gente dar uma olhada sobre a questão dos códigos de lei, né? E aí a gente vai discutir justamente isso. O que acontece? Quando a República quando a República eclode, Roma passa por um processo de crescimento urbano e militar muito forte, né? Lembrando que o poder militar ainda não era oficializado, né? Ainda não era feito por, eh, por exércitos oficiais. Mas Roma, como participar das Forças Armadas era um aperitivo até para as pessoas que não tinham emprego, que não tinham condições de lidar com essa questão das dificuldades que eles passavam, né? Eles começaram a participar das campanhas e das investidas que o Senado fazia, propunha, né? E aí o que acontece? Acontece que ah, o processo de expansão das terras, né? Como você está vendo aí a questão da questão agrária, né? O processo da expansão das terras se discute sobre como ficam as terras que eram dominadas. Então, de uma forma bem geral, é, lembra que em Roma você podia ser escravo porque você devia. Então, muitos plebeus iam participar dos exércitos para não se endividar, né? Na ideia, perdão, com a ideia de que se participar dos exércitos conseguirem entrar adquirir dinheiro e não se endividarem, não empobrecerem para ser escravizado, porque se endividarem se tornaria escravo até quitar sua dívida, ou talvez nunca voltasse a quitar sua dívida. Então o que acontece? O Senado começa a expandir muito e os patrícios, que as terras romanas começam a os, os patrícios começam a adquirir muitas terras conquistadas. Então começa uma discussão muito grande entre os próprios plebeus e patrícios, porque os plebeus acreditavam que se eles participassem das guerras e tomassem os povos, digamos assim, o direito ao saque, às terras, seriam compartilhados com eles. Só que o que acontece é o contrário. Aí, quando eu estou dando isso em aula, eu faço uma pequena reflexão. Imagine que você trabalha vendendo algo na mercearia, né? Você tem uma banquinha lá de frutas, né? E aí um patrício toma uma terra que tem uma boa produção de frutas, né? Diferentemente de você que compra, ele bota os escravos para trabalhar e bota os escravos para vender. Então começa a gerar começa a gerar um problema territorial muito sério, né? Começa a gerar uma diferença social muito séria, que isso também estava empobrecendo e escravizando os plebeus. Os plebeus, como os plebeus eles perceberam que isso ia levar a uma total decadência de sua situação, eles se revoltaram, né, paralisaram, né, e se dirigiram a uma região chamada Monte Sacro, né, Monte Sacro. E lá eles se refugiaram, né, abandonaram a cidade. O que acontece é que eles queriam que as leis, né, principalmente as leis ligadas à questão da tributação e escravidão, fossem escritas, né? Porque até então, lá no vídeo passado eu falo isso, as leis eram ditadas. Então o que acontece? Isso facilitava muito a corrupção entre as classes. Então, por exemplo, se um patrício cometesse um crime, o magistrado e o que, questor, ele ia justamente dizer, averiguar quem era a pessoa, como tinha acontecido. Já o plebeu não. O plebeu ele poderia até ser punido severamente, perder a sua liberdade de forma definitiva. Então isso gerou justamente essa revolta, né? E aí uma das propostas que eles solicitaram
foi justamente a criação do tribuno da plebe, onde eles queriam que dos plebeus ocupassem, né, fizessem parte do Senado. Lembrando que o Senado era composto por 300 patrícios. Então os plebeus eles queriam participação também no Senado. Olha que interessante, né? Como Roma entra numa crise muito forte, né? Porque justamente os plebeus, embora eles estivessem sendo escravizados, mas eles também eram importantes para manter a própria segurança do Estado romano e a base da estrutura, né? Você lembra que na aula passada eu mostrei uma pirâmide? Então, se eu tiro qualquer fator ali, qualquer fragmento, a pirâmide ela dificilmente se organizaria, né? Porque a sociedade ela tem essas características, né? As camadas fazem parte dessa estrutura social de Roma. Então, o que acontece? Foram criadas leis, né? Então, foram leis baseadas na lei de Tábuas, né? E essas leis, elas são, digamos assim, são as leis que deram início ao que a gente compreende como direito, né? Então, o que acontece? Havia o código de lei, né? Havia a lei escrita. Então, a partir dali, essa lei também era exposta em lugares públicos, né? Em tábuas, justamente 12 tábuas. Então, a partir dali, o patrício, se ele cometesse uma coisa errada, né? Alguém podia acusá-lo. E ele também podia encontrar uma pessoa para defendê-lo. É a ideia de advogado e de promotor, a mesma ideia, né? E isso também tinha a questão do questão, do magistrado, que ia fazer o julgamento em torno disso, né? Sem me deter muito nisso, isso é a história do direito romano. E aí vem algumas leis, por exemplo, a lei Canulé, essa lei, ela começa a permitir a relação entre patrícios e plebeus. Por quê, professor? Porque os patrícios, no primeiro momento da monarquia, eles não podiam se casar com plebeus. Os plebeus eram inferiorizados, eles eram considerados menos, né? E aí, com essa lei, permite essa permuta. Agora eu pergunto a vocês, por que se permitiu essa permuta? Justamente porque os plebeus estavam galgando espaço dentro do Senado e estavam conseguindo representatividade, estavam lutando por seus direitos, né? Aí vem a lei Licínia Sextia, né? Que ela permitia que os plebeus que os plebeus tivessem direitos, né, às terras conquistadas de guerra, né? E que essa lei ela tem um papel fundamental porque ela dava o direito de um dos cônsules, o cargo mais alto da República, ser parte dos plebeus. Vocês estão percebendo como isso é expressivo? Isso significa que os plebeus estão cada vez mais galgando mais direitos dentro do Senado, né? Estão lutando cada vez mais pelos seus direitos. E aí eles foram tendo, conseguindo mais espaço, né? Aí vem a lei Poetelia Papiria, né? Que seria, no caso, o fim da escravidão por dívidas. Como eu falo, a competição de mercado, aspas, aspas, no modelo grego romano, estava extremamente comprometida, né? Justamente pela participação dos patrícios com trabalho escravo e dos plebeus com trabalho livre, e aí confrontava isso, gerava mais pobreza, né? Então essa lei acabou com essa ideia de escravidão por dívidas, né? E vem a outra lei, né? A chamada Lei Hortência, né? Então, que essa lei, né? As pessoas falam muito veto de Hortência, voto de Hortência. Essa expressão não se usa muito hoje, né? Então, o que acontece? Era como se a decisão que fosse tomada pela lei dos plebeus, ela fosse, deveria ser aplicada, né? Então, só que aí esse slide não é meu, né? É o que diz uma lei, uma coisa é a lei existir no papel, a outra coisa ela está na prática, né? Então, com o fim da escravidão, com a questão do término da escravidão por dívidas, né? Houve a necessidade de, de se conquistar mais mão de obra. Lembre que escravismo, né, estava na base da estrutura social de Roma. Então, como os patrícios
precisavam também de escravos, né? A própria estrutura da sociedade precisava de escravos, então houve a necessidade de obtenção de mais trabalho escravo. E aí isso levou a um processo de expansão, que justamente essa expansão, que a gente vai virar na frente, é um dos motivos que levam à própria queda de Roma, né? Chega uma hora que o império se torna tão grande que ele fica extremamente difícil de gerir. Quando você fala de Roma, você fala de uma cidade que representou praticamente todo o império, mas Roma é uma cidade, entendeu? Eu recomendo muito assistir aquele filme Jogos Vorazes e aquela ideia dos distritos, né? A própria autora, em algum momento, não sei qual, eu já vi isso na revista, acho que foi super interessante, e ela já reconhece que tirou elementos de Roma, né? E aí é justamente nesse processo que vai começar uma campanha chamada Mare Nostrum, né? Que é justamente o Mare Nosso, que é uma campanha dos romanos para conquistar o Mediterrâneo e conquistar os povos do Mediterrâneo, né? Então, o que acontece? Uma das guerras que bastante interessantes, bastante ardilosas, né? É as guerras púnicas, né? Que as guerras púnicas foi uma guerra contra os povos punos. Eu não sei se vocês vão conseguir, eu não sei se eu vou conseguir marcar aqui. Ah, eu tenho como marcar. É, as guerras púnicas era, era justamente onde se chamavam os fenícios. Eles também eram chamados pelos romanos de punos, certo? Então, as guerras púnicas foi uma guerra de conquista do povo que praticamente detinha o comércio marítimo do Mediterrâneo. Eles tinham praticamente acesso a todas as regiões do Mediterrâneo. Então, as guerras púnicas, elas, ah, as guerras púnicas, elas serviu, né, para justamente tomar Cartago, que seria o último reduto dos povos fenícios, né? Lembrando que Cartago, como estudou lá atrás, em sala, é, a Cartago, os povos fenícios não tinham reinos centralizados, eram cidades-estados fragmentadas. Lembrava um pouco os gregos, né? E aí, uma das grandes cidades, né, um dos grandes poderes que os romanos desejavam tomar era justamente Cartago, né? Lembrando também o seu farol, o famoso farol de Cartago, né, de Cartago. Então, eles entram em guerra. Um evento bastante interessante é que no processo de movimentação para Cartago, eles também entraram em guerra em Siracusa. Um dos eventos bastante famosos é a questão de uma conspiração de Arquimedes, né, que ajudou o povo de Siracusa na Sicília a, a lutar contra os romanos. E aí tem uma teoria que ele usou espelhos, né, para queimar os barcos, né? E aí a gente já até trabalhou com o professor Edson sobre, fizemos um aulão sobre isso, né? Então, é, Roma vence a Primeira Guerra Púnica, né? E detém o poder da Córcega, né? Deixa eu mostrar para você. Da Córcega de Sardenha, certo? Que são essas regiões. Então, Roma ela está cada vez mais conquistando povos mais distantes, né? Ah, o último reduto dos romanos, que se chama, que vai ser mais ou menos pela região de Portugal, né? Pelo esse processo de expansão. Então, vamos passar aqui para não demorar muito. Ah, a Segunda Guerra Púnica, né? Eles conquistam a Espanha e vão até onde, no caso, onde seria Portugal, né? E uma das coisas bastante interessante é, que o Amilcar, né? Ele, general ele utilizou elefantes, né, para atacar a cidade da Itália, né, como para Amilcar Barca, filho de Aníbal Barca, né. Só que, infelizmente, o Cipião consegue vencer a guerra.
E eu deixar vocês para lerem, né? Aí é interessante um relato sobre um acordo que os romanos fazem na Terceira Guerra Púnica, né? Que eles fizeram o seguinte, que na primeira, ah, quando, deixa eu mostrar a vocês aqui esse mapa, quando eles tomam a região de Cartago, eles proíbem os romanos proíbem que os romanos, que os cartagineses entrassem em guerra com qualquer outro povo. Se eles fossem entrar em guerra, eles deveriam avisar aos romanos que entrariam em guerra. E só assim seria permitido que essa guerra acontecesse. Só que Roma, os romanos, né, começa a incentivar a povos inimigos de regiões próximas de Cartago a atacar Cartago. Então os cartagineses tinham a necessidade de se defender, e quando foram se defender, Roma compreende isso como uma forma de ofensa. Na verdade, Roma, como vence a primeira vez, Roma joga um duro tributo a Cartago. Cartago paga e fica subserviente a Roma. Nesse segundo momento, Roma faz isso para justamente tomar o poder de Cartagena, né? Então, e aí está a movimentação, certo? Das guerras púnicas, né? Houveram também diversas retaliações de outros povos, né? Tem um quadro sobre os elefantes na guerra, né? E depois da Terceira Guerra Púnica, esses são os territórios que Roma detinha, né? Domina. Então, Roma, depois da Guerra Púnica, Roma se torna mais poderosa, é, controla o Mediterrâneo, né? E aumenta seu poderio de escravidão, certo? E uma das saídas que os plebeus que estavam em Roma encontraram foi justamente o deslocamento para a cidade, o processo de urbanização. Então a cidade cresce muito, chegando, se não me engano, a quase 1 milhão de habitantes. Uma cidade com bastante dificuldades estruturais, mas que tinha abastecimento de água por gravidade e engenhosidades incríveis, né? E aí a gente vai estudar em outro contexto a questão do conflito que vai levar ao fim da República e ao início do Império, né, do período imperial. Eu vou parar a aula aqui, certo? Vou disponibilizar esse slide para vocês. Esse slide é grande, ele é tipo um livrinho. E aí vocês, se quiserem ir se adiantando, podem ir. Nesse momento eu preparo uma aula em cima dele, para que não fiquem muitos vídeos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Falou. Amanhã eu vou tirar dúvidas.